Olá pessoal, professor Evandro aqui, vídeo aula número 8, referente à anatomia dos membros inferiores, e nela eu vou estar comentando sobre o compartimento anterior da perna e o compartimento lateral da perna. Espero que a aula seja proveitosa. Um abraço a todos. Bem, eu já comecei a falar dos compartimentos, né, da perna na aula passada, só vou revisar com vocês rapidamente, né, para passar as informações mais relevantes agora. Então vejam só, a perna ela vai ser dividida em 3 compartimentos devido a esses septos intermusculares, né? Tá no finalzinho da aula passada, então tem septo intermuscular anterior, posterior e o transverso aqui, e então eu vou ter a formação do compartimento anterior da perna, compartimento lateral da perna, compartimento posterior, lembrando que graças àquele septo intermuscular transverso, esse compartimento posterior é subdividido em porção superficial e porção profunda, certo? É o que nós enxergamos aqui agora. Compartimento anterior. Esse compartimento anterior, ele vai ser irrigado pela artéria tibial anterior, tá? Ela aqui, ó, drenado pelas veias tibiais anteriores, né? Mas drenagem a gente até fala pouco. Inervado, ou seja, os músculos que estão nesse compartimento são inervados pelo nervo fibular profundo, tá? Então, esse nervinho que está junto ali com a artéria é o nervo fibular profundo. E a função desses músculos será, estou generalizando, função dos músculos do compartimento. Ó, bonequinho de frente, vou fletir o joelho só para ficar mais fácil de vocês verem. Assim, ó, será dorsiflexão. Professor, o que é dorsiflexão? É jogar o pezinho assim para cima, ó. Dorsiflexão, tá? Ó, pontinha do pé para cima. E inversão do pé. O que é inversão do pé? Ó, jogar o pé para dentro, assim, ó, planta internamente, tá? Então, funções desse compartimento. Extensão dos dedos também, tá? Mas nem vamos citar os dedos agora. Então, vamos falar, ó, dorsiflexão, que é o pé assim, ó, jogado, né? Ponta aqui os dedos para cima e inversão do pé, certo? Compartimento lateral. Esse compartimento lateral ele vai ser irrigado principalmente pela artéria fibular, que não está nesse compartimento. A artéria fibular é essa artéria que está no compartimento posterior, mas ela emite vários ramos, né, que chegam até o compartimento lateral e irrigam o compartimento lateral. A artéria tibial anterior também contribui. Esse compartimento é inervado pelo nervo fibular superficial, tá ele aqui, ó, o nervo fibular superficial, e a principal função dos músculos desse compartimento vai ser, ó, flexão plantar. Ó, o que é flexão plantar? Pezinho tá assim, ó. Flexão plantar é ficar na pontinha do pé, ó. Vou botar os dois pés aqui em flexão plantar, ó. Tá nas pontinhas dos pés e eversão do pé, tá? É o único compartimento que eu tenho a eversão, tá aqui, ó. Isso aqui é a eversão do pé, tá? Fiz eversão com os dois pés. Perfeito? Então, função, flexão plantar e eversão do pé. E eu tenho aqui os músculos do compartimento posterior. Compartimento posterior irrigado pela artéria tibial posterior e pela artéria fibular, anexada aqui, né, junto com a artéria tibial posterior, eu tenho as veias tibiais posteriores, né, junto com a artéria fibular, eu tenho as veias fibulares. Inervado, todos os músculos do compartimento, ó, desse compartimento posterior, seja superficial ou profundo, inervados pelo nervo tibial, tá? Aqui também é ramo do tibial, então o nervo tibial inerva esses músculos de todo o compartimento posterior. E a principal ação dos músculos vai ser, ó, flexão plantar, tá? Então, lembrando, ó, o que é flexão plantar mesmo? Fica nas pontinhas dos pés, ó. Então, esse bonequinho agora ele está em flexão plantar e inversão, ó, inversão dos pés, ó. O que é inverter os pés, ó? É virar a planta assim, ó, internamente, conforme vocês estão vendo aqui, ó, uma planta contra a outra, tá? Isso aqui é inversão do pé, ok? Inversão do pé. Estudem bem esses movimentos, tá? O pessoal tem um pouquinho de dificuldade de saber o que é inversão do pé, o que é flexão plantar. É claro que os músculos desse compartimento também vão fazer flexão dos dedos, né? Conforme eu vou estar falando para vocês um pouco mais à frente, né? Isso aqui seria a flexão dos dedos, certo? Bom, agora a gente fala de... antes de pular o slide, tem algo muito importante aqui.
Notem como esses compartimentos eles são confinados, ó. E essa fáscia ela não tem boa elasticidade. Por quê? Porque lembram que a contração muscular, ó, quando eu contraio a musculatura, isso a gente viu na anatomia sistêmica, né? Lá nas aulas de sistema circulatório. Lembram que a contração muscular acaba esmagando essas veias e a compressão das veias, né, faz com que ó, a veia seja ordenhada, né, e devido a ter a presença de válvulas, o sangue vai sendo empurrado para cima devido à contração muscular. A gente chama isso de bomba músculo-venosa. Então, essas fáscias, ou melhor, essa fáscia profunda, ela não tem boa elasticidade justamente para isso, para não deixar os músculos ocuparem um espaço muito grande, né? Porque se ela fosse bem elástica, o músculo ia ocupar um espaço um pouco maior e ia comprimir menos os vasinhos. Como a fáscia não permite não tem muita expansibilidade, né, o músculo, quando se contrai, ele acaba esmagando melhor essas veias que nós encontramos. Isso acaba sendo muito benéfico, né? Por isso que a atividade física, a contração dos músculos dos membros inferiores auxiliam tanto no retorno, né, sanguíneo. Só que tem os contras. Quais são os contras? Se eu tiver um extravasamento de líquido, né, se eu aumentar o volume dentro de um compartimento desse, as estruturas acabam sendo comprimidas, né? E a compressão dessas estruturas vai cursar muitas vezes com lesão. Se eu tiver uma compressão nesse compartimento, por exemplo, anterior, a primeira estrutura que vai sofrer é o nervo. Sempre é o nervo o primeiro a sofrer. No compartimento lateral a mesma coisa. Só que daí seria o nervo fibular superficial, enquanto que no compartimento anterior, nervo fibular profundo, né? Mas enfim, ó, a compressão, qualquer aumento de pressão nesse compartimento, em qualquer um dos compartimentos, gera o que a gente chama de síndrome compartimental. E muitas vezes o tratamento, né, para essa síndrome compartimental, pode ser, por exemplo, por um queimado, né, um paciente queimado, pode ser, por exemplo, por trauma, né, é a fasciotomia. O profissional vem e corta, faz uma incisão nessa fáscia, porque quando eu corto a fáscia, eu tiro a pressão, né, eu permito, a fáscia não está deixando as estruturas saírem, cortou a fáscia, ela se afasta, as estruturas, né, têm mais espaço e isso diminui essa compressão, né? Depois tende a retornar, né? Quando desinchar, porque a gente não sei o que foi o músculo, o que é o líquido, né? Por exemplo, um trauma pode ser sangue, né? Esse sangue depois vai ser reabsorvido, não vai mais ficar ali, né? Ou vai ser até retirado cirurgicamente, né? Mas é só para vocês entenderem o que é a tal síndrome compartimental, né? Dentro desses compartimentos, que cada compartimento desse é uma loja, um espaço confinado, né? E quando eu faço a fasciotomia, né? Tomo é cortar, fasciotomia é cortar a fáscia, descomprime essas regiões. Isso eu já comentei com vocês na anatomia dos membros superiores, mas os membros inferiores isso é mais visível, né? E tem uma importância até maior, certo? Seguindo então, tá aqui tá mostrando os compartimentos, compartimento anterior, compartimento lateral e posterior aqui, né? Ó, porção superficial e porção profunda do compartimento posterior. Seguindo, os retináculos. Lembram dos retináculos que a gente viu nos membros superiores? Aqui não é diferente, ó. Então, mantendo os tendões, eu até dei um exemplo, quem vocês lembram, ó, até dei um exemplo com uma borrachinha com um amarradorzinho de cabelo, né? Peguei um fiozinho e mostrei para vocês. O retináculo, ele é um espessamento da face profunda que mantém os tendões em posição anatômica, permitindo o deslizamento do tendão, mas não o deslocamento. E aqui nós encontramos, ó, na região anterior, ó, como os músculos anteriores eles estendem os dedos. Por exemplo, eu tenho o extensor longo do hálux, eu tenho o extensor longo dos dedos, né? Embora o movimento que a gente faça aqui, né, no pé é dorsiflexão, nos dedos é extensão. Então eu vou chamar de retináculo dos extensores. Só que eu tenho dois retináculos dos extensores, um pouquinho mais alto e um pouquinho mais baixo, que é até bifurcadinho. Então retináculo superior dos extensores, inferior dos extensores, né? Eu não vou estar falando do conceito direitinho de retináculo que a gente falou nos membros superiores, vocês já conhecem, né? Nos fibulares, ó, aqui eu tenho o músculo fibular longo e curto, que a gente ainda vai falar, né? O curto está aqui, o longo está ali atrás. Eu encontro o retináculo dos fibulares, que também são dois, ó. Retináculo superior dos fibulares e retináculo inferior dos fibulares, só essa porçãozinha, porque esse aqui já é dos extensores, ó, ele é contínuo, né? E eu encontro o retináculo dos flexores, mas daí esse é um só. Ó, na região medial, isso aqui é uma vista medial do pé, isso aqui é uma vista lateral do pé, tá? Agora veja só, e aqui estão os músculos flexores, né? Flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos, embora os músculos que estejam aqui façam flexão plantar, né? Eles fazem flexão também dos dedos.
Agora, olha só, mais importante até, depois eu vou falar de irrigação, mas mais importante do que verificar os retináculos, eu vou aproveitar esse slide para falar de algo crucial. Vou examinar um pé, preciso verificar se esse pé tem irrigação, se está tendo perfusão, se está chegando sangue nesse pé. Turma, eu vou encontrar artérias passando, artérias de importância passando em 2 pontos, tá? No pé, na transição entre perna e pé. 2 únicos pontos. Aqui eu encontro o maléolo medial. Ó, ele diz que é mais proximal em relação ao maléolo distal, né? Então, maléolo medial, isso aqui é tíbia. Maléolo lateral, é fíbula. Eu vou traçar uma linha intermaleolar, ó, no meio do caminho. Então, aqui eu tenho maléolo medial, aqui eu tenho maléolo lateral. No meio do caminho eu vou encontrar quem? Ó, a artéria tibial anterior virando a artéria dorsal do pé, ou pediosa. Depois eu vou falar desses vasos para vocês. Então, se eu colocar ó, os 2 dedos aqui no dorso do pé, ó, no meio do caminho aqui, entre maléolo lateral e medial, aqui, eu vou encontrar o pulso da artéria dorsal do pé, da artéria pediosa, certo? Então, esse é um ponto em que eu encontro pulso no pé. Um outro ponto, professor, na região posteromedial, ou seja, posterior ao maléolo medial. Esse aqui é o maléolo da tíbia, o calcâneo está ali atrás, ó, entre o calcâneo e o maléolo medial, o que eu encontro? Ó, a artéria tibial posterior, que depois vai virar lá na planta, vai se dividir em artérias plantares, tá? Então, ó, se eu verifiquei aqui, não tem pulso, tá? Região posterior maléolo medial, não tem pulso. Região aqui, ó, intermaleolar, aqui anterior, não tem pulso, até que prova o contrário, esse pé não está sendo nutrido, certo? Então, isso é importante. Depois eu vou falar de irrigação, mas é importante, eu vou retomar isso com vocês. Bem, chegamos então no compartimento anterior da perna. Lembrando que esse compartimento, né, é inervado pelo nervo fibular profundo, tá? Encontramos aqui o nervo fibular profundo, ó, tá? Juntamente com a artéria tibial anterior, conforme eu falei no slide anterior. Vamos lá. Músculo tibial anterior. Inserção proximal do tibial anterior vai ser no côndilo lateral da tíbia e na membrana interóssea. Inserção distal vai ser no osso navicular aqui e na base do primeiro metatarsal, tá? Tá aqui o tendão dele. Inervação, como já falei, nervo fibular profundo, né? Um dos ramos lá do fibular comum. E a ação, né? A ação do músculo vai ser dorsiflexão, né? Ó, dorsiflexão, vou mostrar mais uma vez para vocês. Aprendam bem esse movimento que é importante, tá? Dorsiflexão, jogar o pé, ó, o dorso do pé para cima e inversão do pé. Essas são as funções desse músculo. Vamos lá, ó, o nervo fibular, tá aqui, ó, o comum, o nervo fibular comum abraçando o colo da fíbula, depois eu vou falar dele, tá? Esse fibular comum, ele é importante porque ele é bem vulnerável aqui no colo da fíbula, mas depois a gente fala dele. Esse fibular comum que a gente verifica ali que deu o fibular profundo, que é esse que eu vejo aqui no compartimento anterior, e o fibular superficial que eu vou falar dele no compartimento lateral. Bom, o que nós encontramos aqui? O extensor longo do hálux. O extensor longo do hálux vai ter como a seguinte inserção. Ó, a inserção proximal é na fíbula e na membrana interóssea. Inserção distal, ele se insere na falange proximal e distal, principalmente na distal, tá? Falange distal do hálux, né? Do primeiro dedo. Inervação, a mesma que o músculo anterior, ou seja, nervo fibular profundo, e a ação dele vai ser extensão do hálux, e ele auxilia também na dorsiflexão e inversão do pé. Por que extensor longo? Porque a gente vai ver o extensor curto, tá? Que vai estar no pé, depois eu vou falar dele. Extensor longo dos dedos. Extensor longo dos dedos é um pouquinho mais lateral, tá? A inserção proximal dele vai ser na tíbia, na fíbula e na membrana interóssea. A inserção distal dele vai ser na falange média e distal, ó, do segundo ao quinto dedo. São esses 4 tendões que nós vemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Os 4 tendões se inserindo aqui nos dedos. Inervação, nervo fibular profundo, como todos os músculos desse compartimento, não há exceção. E a ação dele vai ser principalmente extensão dos dedos, tá? Essa é a principal ajuda também na dorsiflexão, mas principalmente extensão dos dedos. Por que extensor longo? Porque a gente vai encontrar o extensor curto, que eu vou falar depois, que são esses tendõezinhos aqui de baixo. Fibular terceiro.
turma, existe um músculo fibular que não está no compartimento lá dos fibulares, está aqui nesse compartimento anterior. É o músculo fibular terceiro. Ele é um pouquinho mais lateral, ó, em relação ao extensor longo dos dedos. Eu encontro aqui, ó, olha, um tendão indo para o segundo dedo, um tendão para o terceiro, um tendão para o quarto, um tendão para o quinto. Mas tem mais um tendãozinho lateral aqui, ó. Esse é o tendão do fibular terceiro, tá? Que vem aqui para a base do quinto metatarsal, tá? Então, inserção proximal, fíbula e membrana interóssea, inserção distal base do quinto metatarsal, inervação, nervo fibular profundo, como todos os músculos desse compartimento. A ação dele, ele vai ter como ação a dorsiflexão e ele auxilia na eversão do pé. Aí você vai dizer, professor, então cai por terra aquilo que você falou sobre esses músculos fazerem inversão. Tem um músculo que faz eversão, mas a gente pode a gente nem precisa se preocupar com isso, porque os músculos eversores mesmo, né, os músculos que fazem a eversão do pé, né, colocando assim, ó, a planta, né, lateralmente, eles são os músculos que estão lá no compartimento lateral, fibular longo e fibular curto, tá? Mas existe uma exceçãozinha aqui que eu estou comentando com vocês, mas acho que não dá pra gente, se for pensar em compartimento anterior, vamos pensar, compartimento dorsiflexor e inversor do pé, embora que o fibular terceiro faça eversão, mas ele é pequenininho, ele é fraquinho, né? Não tem a mesma potência que os outros músculos. Ó, músculo tibial anterior, como vocês já viram, músculo extensor longo dos dedos e o músculo fibular terceiro aqui para vocês verem. Compartimento lateral. O que nós encontramos aqui no compartimento lateral? Então, ó, músculos inervados pelo nervo fibular superficial, tá? Então vejam, ó, aqui está o nervo fibular comum, ele vem, ó, passa próximo da cabeça da fíbula, atrás da cabeça da fíbula, e aqui ele perfura, ó, e ele vai lá, entra aqui perfurando aqui o fibular longo, né? Passa, na verdade ele não perfura, ele se aprofunda, né? Ele vira mais profundo. Nessa região ele é relativamente vulnerável, ó, e aí ele vai aprofundando e depois que ele cruza aqui o colo da fíbula, ele se divide em fibular profundo, que vai lá para o compartimento anterior da perna, e fibular superficial, que vem aqui para o compartimento lateral. Esse aqui é um raminho do fibular superficial, que depois a gente vai ver que vai fazer sensibilidade de parte do pé e da perna, tá? Então, ó, compartimento lateral, tem dois músculos, eles são inervados pelo nervo fibular superficial. O músculo é fibular longo vai ter como inserção cabeça da fíbula, tá? Corpo da fíbula e membrana interóssea. Na verdade, é mais cabeça e corpo da fíbula. Inserção distal, ó, fibular longo vem, passa posterior ao maléolo lateral, passa lá na planta do pé, ó, dá a volta e se insere aqui, ó, na base do primeiro metatarsal e do navicular, ó, assim como o tibial anterior. Esse aqui era o tendão do tibial anterior, tá aqui o tendão do fibular longo. Ação, tá? Então, inervação, nervo fibular profundo, nervo fibular superficial, não é nervo fibular profundo, tá? Esse aqui é compartimento lateral. E ação, flexão plantar, esse movimento aqui, né, ó, ficar na pontinha dos pés, isso aqui é flexão plantar, tá? E eversão do pé, esse movimento aqui, ó, que a gente chama de eversão do pé, certo? Ele não é tão amplo assim, né? Um pouquinho menos amplo, mas isso aqui é a eversão do pé, ok? Bom, então vejam como ele dá volta em toda a planta, tá? Inclusive ele vai ajudar a formar o arco plantar, que depois eu falo para vocês. E aí a gente encontra aqui o fibular curto. O fibular curto é um pouco, ele é mais profundo em relação ao fibular longo, lembrando que o que caracteriza o músculo a ser longo ou curto não é o seu ventre, e sim o seu tendão. Então aqui está o fibular curto. A inserção proximal dele vai ser no corpo da fíbula, tá? E a inserção distal dele vai ser, ó, ele desce aqui e se insere aqui na base, ó, do quinto metatarsal, tá? Aqui o tendãozinho dele, tá? O fibular curto, como eu falei, ele se insere aqui na base do quinto metatarsal. Inervação, nervo fibular superficial, assim como um músculo fibular longo, e a ação dele vai ser a mesma. Flexão plantar, né, ficar nas pontinhas dos pés, e eversão do pé. Ele faz esse movimento aqui, tá? Eversão do pé. É importante lembrar, turma, que muitas vezes, quando a gente faz uma inversão do pé abrupta, a gente diz, torci o pé, né? Ou seja, o paciente está andando e inverte o pé de forma abrupta, faz esse movimento aqui, ó, tá? Inverte aqui esse pé, você puxa com força, traciona com força o tendão do extensor curto, ou melhor, do fibular curto,
que é esse tendão aqui, ó. Quando você puxa ele com força, porque esse músculo faz eversão. Quando você faz inversão com força, né? Ele faz eversão. Quando você faz inversão com força, você pode avulsionar o tendão, dificilmente ele rompe, mas às vezes o osso arranca a base aqui, ó, do quinto metatarsal e às vezes o paciente fica com o tendão aqui solto, com um pedaço de osso preso nele, ocorre a avulsão e o restante do quinto metatarsal aqui, né, na posição anatômica, e às vezes na ortopedia eles vão ter que fixar essa estrutura novamente, certo? Ó, ali está o tendão do fibular longo, como eu falei para vocês, e aqui está o tendão do fibular curto, conforme a gente já tinha visto também. Pessoal, então falamos do compartimento anterior da perna, do compartimento lateral da perna, e na próxima aula a gente vai estar falando do compartimento posterior da perna, ok? Um abraço e até a próxima.